Os testemunhas de Jeová de fato seguem a Jeová? Deus disse acerca de nosso Senhor Jesus Cristo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus capítulo 17, versículo 5. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus, em João capítulo 14, versículo 6. Tudo foi criado por meio dele, de Jesus Cristo, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Essas passagens expressam em poucas palavras o ensinamento de toda a Bíblia, a saber, todas as coisas dependem de Jesus Cristo. Todos os pensamentos e propósitos de Deus giram em volta de seu Filho. Por isso, a menos que tenhamos um devido relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, não necessitamos nos ocupar com pontos secundários de doutrina. Sem Cristo, estamos perdidos e nunca poderemos alcançar o reino de Deus, seja como for. Por isso, estou limitando esta breve discussão naquilo que realmente é Jesus Cristo. Primeiramente, mencionarei 2 critérios ou diretrizes básicas para a interpretação bíblica. O primeiro é encontrado em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, a saber, ela não pode ser isolada de tudo que a Bíblia tem apresentado em outras partes. Em outras palavras, quando se faz uma interpretação de uma dada passagem, todas as outras devem ser tomadas em consideração, especialmente aquelas que falam do mesmo assunto e de modo claro. Muitos têm chegado a conclusões erradas porque deixaram de fazer isto. O segundo ponto é tirado de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que hão de vir. A menos que tenhamos a orientação do Espírito Santo, nem mesmo podemos descobrir os pensamentos de Deus em sua palavra, já que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O Espírito Santo habita em todo verdadeiro cristão nascido de novo, e se nós estamos rendidos ao Senhor, Ele nos ensinará sua verdade. Algumas armadilhas nos defrontam quando interpretamos as Sagradas Escrituras. Nós tendemos a estimar mais a liderança e raciocínio humano do que um estudo pessoal da Palavra de Deus, uma consciente dependência colocada em Deus e um andar em autêntica comunhão com Ele. Abundam atraentes livros cheios de argumentos razoáveis, mas muitos deles não comunicam a verdade de Deus. Nós mesmos devemos examinar as Escrituras com oração a fim de que Deus revele a si mesmo e sua verdade a nós. Veja 1 João capítulo 2, versículos 26 e 27. Quando você lê e estuda a Bíblia, não pode deixar de ver o importante lugar que Deus dá a seu Filho Jesus Cristo. Qualquer religião que lhe dá um lugar inferior não pode ser certa. Ela pode chamá-lo de um bom homem, um profeta ou um ser criado da altíssima ordem, mas isso não é suficiente. A Bíblia é enfática que ele é Deus manifestado em carne. Ele não é outro senão Jeová do Antigo Testamento. Este fato é facilmente estabelecido por apenas algumas passagens com as quais todas as outras concordam. Por exemplo,
Mateus capítulo 4, versículo 10. É uma citação de Deuteronômio capítulo 6, versículos 13 e 14. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ou seja, somente Deus deve ser adorado. Note agora Hebreus capítulo 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito, ou seja, Jesus Cristo, no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Deus atribui os anjos e instrui os anjos a adorar o Senhor Jesus. Isaías capítulo 43, versículo 11 diz: eu sou o Senhor. Senhor aqui quer dizer Jeová, e fora de mim não há Salvador. O Senhor, ou Jeová, é o único Salvador. Note Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo disse para José: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador dos pecadores. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único Salvador. 1 João capítulo 4, versículo 14 diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 diz: na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Aqui Jesus é tratado como Deus pelo próprio Deus o Pai. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui Jesus Cristo é chamado de verdadeiro Deus e vida eterna. No Evangelho de João, o Senhor Jesus declara em vários lugares que ele é igual a Deus, o Pai. Uma escritura notável é João capítulo 5, versículo 23. Note: a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em João capítulo 8, versículo 58, diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus adota o mesmo nome como Deus fez em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando falava com Moisés. Deus disse para Moisés dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Às vezes, João capítulo 14, versículo 28, que diz: pois o Pai é maior do que eu, é citado como prova que Jesus não é igual a Deus o Pai. Contudo, foi somente em referência à sua humanidade que Jesus disse isso. Hebreus capítulo 2, versículo 9 registra: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, quando o Filho de Deus se tornou homem, ele tomou uma posição inferior. Contudo, quanto à essência da sua pessoa, o Senhor Jesus é Deus. É asseverado que não é razoável acreditar que Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e que isso se originou na filosofia pagã. De fato, o raciocínio humano é demasiado fraco e ineficaz quando ele tenta compreender o nosso grande e maravilhoso Deus. As Escrituras declaram: o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Deus não está sujeito à mera percepção e raciocínio intelectual. Ele quer ser crido, amado e obedecido.
A antiga idolatria pagã, que envolveu uma triade de deuses, é simplesmente uma dissimulação do único Deus verdadeiro. Satanás, que está bem a par da natureza de Deus, é um mestre na dissimulação. Bem no primeiro capítulo da Bíblia, Deus revelou a sua pluralidade ao dizer: façamos o homem à nossa imagem, versículo 26. Há muitas outras evidências bíblicas acerca disso. Escrituras tais como Colossenses capítulo 1, versículo 15 e Apocalipse capítulo 3, versículo 14, onde o Jesus é referido como o primogênito de toda a criação e o princípio da criação de Deus, são também frequentemente mal interpretadas para provar que Jesus é um ser criado. Contudo, em lugar algum na Bíblia diz que Deus criou Cristo. Um exame das definições dos vocábulos originais gregos de primogênito e princípio mostrará que esses termos também significam primeiro na ordem ou posição, excluindo completamente qualquer referência ao tempo ou à origem. Esses vocábulos comunicam a verdade de que Jesus Cristo tem a mais elevada posição no universo inteiro. Ele tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Ele está acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Efésios capítulo 1, versículo 21. Depois de humilhar-se a si mesmo voluntariamente até a morte por crucificação, o Senhor Jesus bem merece ser exaltado e glorificado. Seu Pai fez com que ele fosse exaltado e glorificado. Que nós façamos o mesmo em nossos corações? Lamentamos comunicar que o movimento, as chamadas testemunhas de Jeová, não aceitam a verdade dessas escrituras da Bíblia. Essa religião relativamente nova rebaixa o nosso Senhor Jesus Cristo à posição de um ser criado. Esse ser criado não pode ser o Cristo da Bíblia, desde que em João, capítulo 1, versículo 3, tanto como Colossenses, capítulo 1, versículo 16, afirma que todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E lembre, sem o Cristo da Bíblia, ninguém pode ser salvo e alcançar o reino de Deus, não importa nem mesmo caso tenha se esforçado para conseguir um lugar nele. Porque as Escrituras dizem: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Muitos grupos religiosos, como os chamados Testemunhas de Jeová, asseveram que qualquer pessoa que não é um membro de uma determinada igreja ou grupo passarão pelo juízo de Deus. Isso em si mesmo é uma indicação de seu erro, porque a Bíblia ensina claramente que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Repito novamente: Jesus Cristo é o único Salvador. Da comparação anterior de alguns dos ensinamentos dos Testemunhas de Jeová com a Bíblia, e apesar de suas afirmações de seguir a Bíblia, eu só posso concluir que eles pregam um evangelho pervertido acerca do qual o apóstolo Paulo adverte. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. O nosso conselho é: não vá cegamente após um guia cego, senão cairão ambos no buraco. Mateus capítulo 15, versículo 14.